Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor me dá de poder estar aqui mais uma vez e contar mais uma história. Hoje eu vou falar de um homem que mudou completamente de vida e dedicou a sua vida a serviço do Senhor. Eu estou falando do apóstolo Paulo e ele trouxe uma grande advertência ao povo daquela época e também para os nossos dias. Ele fala ali no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 13 em diante, ele diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, Paulo aqui, ele adverte a respeito dos falsos apóstolos. E, através de nossos olhos, nós não conseguimos distinguir aquele que é verdadeiro daquele que é falso. Mas nós vamos conhecê-los através da palavra de Deus. E por isso é necessário nós estarmos lendo e observando a palavra de Deus, para que não sejamos enganados. Muitas vezes se vê falar do diabo e se coloca ele como aquele que tem chifre, que tem um longo rabo, que tem um garfo na mão. Mas aqui a palavra de Deus, ela nos orienta e nós sabemos que não é desse jeito. Aqui fala que ele se transfigura em anjo de luz. Então quem espera ver da maneira que ele é, não vai encontrá-lo. E nós sabemos que ele vem com boa aparência, ele vem de mansinho, ele vem falando bonito e pode enganar a qualquer um. E se ele se transfigura em anjo de luz, também os seus soldados podem fazer da mesma maneira. E aqui fala dos falsos apóstolos, dos falsos obreiros, que vêm como se fossem apóstolos de Jesus Cristo e acabam levando muitas pessoas através daquilo que eles fazem. Mas nós só vamos entender que eles são falsos quando nós aprendemos a observar através da santa palavra de Deus. E lá no versículo 11 ainda, no capítulo de número 11 ainda, mas agora no versículo 3 e 4, nós vamos ver como eles agem e quem está sujeito a ser uma presa fácil nas mãos deles. Nós sabemos que, principalmente nos últimos dias, basta a gente ligar um meio de comunicação e nós vamos ver falando de corrupção. É tanta corrupção em nossos dias e nós sabemos que a corrupção existe porque existem pessoas que estão propensas a ser corrompidas. Se não houvesse ninguém que se colocasse a ser corrompido, a corrupção não existiria. Então Paulo lhe diz ali no versículo de número 3,
Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então Paulo ele estava pregando ali o Evangelho de Jesus Cristo, onde Jesus ele foi crucificado para que nós pudéssemos ter direito a buscar a salvação eterna. E nós, então, fomos alcançados pelo Senhor. O que nós não podíamos fazer, Ele fez por cada um de nós. Mas Paulo aqui fala do temor que ele tinha em que surgissem pessoas que com astúcia enganassem aqueles que estavam aprendendo, que estavam ouvindo este santo evangelho e viessem pregar um outro evangelho que não fosse esse da salvação. E como pode acontecer isso? Nós vemos que ali ele fala de sorte que sejam corrompidos os vossos sentidos. Então ele tinha o temor de que os sentidos daqueles que estavam aprendendo fossem corrompidos. E corrompidos de que maneira? Pela ganância, por favores, por facilidades. Nós sabemos que muitos até procuram praticar a justiça, andar num caminho certo, mas quando se oferece uma facilidade, quando se oferece um suborno, ele acaba aceitando, porque o homem ele está propenso a buscar essa facilidade. E aqui ele cita o exemplo de Eva, que tinha ali as leis de Deus, eles foram ensinados, foram orientados, mas quando a serpente veio oferecer facilidades, ela trocou tudo aquilo que ela havia aprendido de Deus e se deixou enganar por esse suborno, por essas facilidades oferecidas pela serpente. E nós vemos que hoje não é diferente em nossos dias. As pessoas estão se deixando levar pela ganância, buscando facilidades. Quando vêm obreiros enganadores, quando vêm esses falsos obreiros, oferecendo justamente o que esses homens, o que essas mulheres estão buscando. Já se deixa de lado aquele desejo, aquela vontade de aprender a palavra de Deus e busca-se seguir aqueles que oferecem o evangelho da prosperidade, o evangelho da facilidade, esquecendo que o mais precioso que Deus tem para nós é a vida eterna. Jesus ele foi crucificado ali para que nós pudéssemos ter a oportunidade de um dia alcançar a salvação eterna. E é este o evangelho que o Senhor mandou pregar, ensinar a todas as nações. Mas tem surgido muitos falsos apóstolos, tem surgido muitos falsos obreiros, trazendo esse evangelho que não é aquele de Cristo, mas é o evangelho da prosperidade, da facilidade. Então Paulo adverte a cada um de nós, para que não venhamos a cair nesse erro, para que não venhamos a cair nesse engano. Nós aprendemos que o Senhor manda buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas, pois Ele sabe o que nós queremos e o que nós precisamos. Ele conhece o nosso coração.
Então, que nós venha examinar e tomar muito cuidado. Eu lembro ainda que a palavra de Deus diz que se nós estivermos em Jesus Cristo e as suas palavras estiverem em nós, podemos pedir o que quiser e será feito. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós começamos a pedir tanta coisa e a buscar tanta coisa que muitas vezes nem nós mesmos sabemos por que estamos pedindo ou por que queremos aquelas coisas. Então nós precisamos ter sabedoria, saber pedir, saber entender por que nós queremos, se aquilo é realmente necessário. E nós vamos aprender a pedir desta maneira quando a palavra do Senhor estiver em nós. Por isso, Jesus então nos faz essa grande promessa. Se vocês estiveres em mim e a minha palavra em vós, pedireis o que quiseres e serás feito. Porque aí nós estaremos pedindo com entendimento, estaremos pedindo com sabedoria. E com toda certeza, essa promessa se cumprirá em nossas vidas. Então, que possamos estar atentos à palavra de Deus e entender que com nossos olhos nós não podemos discernir, nós não podemos conhecer aquele que vem de Deus e aquele que não vem em nome do Senhor. É através da palavra de Deus que nós vamos aprender. Então vamos estudar, vamos procurar aprender e o Senhor ele vai nos orientar para que possamos ter uma vida abençoada e assim também possamos abençoar outras pessoas, abençoar nossa família, nossos amigos e todos aqueles que estiverem necessitando de ajuda. Que Deus venha até te abençoando e capacitando a cada dia para que assim possamos caminhar em direção à grande promessa de Deus, que é a salvação de nossas almas. E as outras coisas, com toda a certeza, Deus vai abençoar, vai providenciar para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu te convido para que você venha a participar numa próxima oportunidade e assim estaremos lendo e meditando na palavra de Deus.